Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você imaginou você chegando em casa, aí você pega o controle remoto para abrir o portão, você está chegando, né, com o carro ali próximo já e o portão começa a abrir, facilita a sua vida um bocado, né? Agora isso na indústria, como é que funciona? Imagina você ter uma válvula que você precisa pilotar e essa válvula está a 30 km de distância, num lugar que não tem nada, não tem sinal de celular, não tem 4G, não tem 5G, não tem Wi-Fi, não tem nada, até o Starlink tá difícil de chegar lá. O que você faz para poder atingir uma solução dessa? Como é que você resolve? Aí que entra a questão da telemetria do rádio para você fazer essas soluções de transmissão de dados. É isso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente consegue desenvolver soluções para resolver esses tipos de aplicações? Eu sou César Feijó, esse é o Automação com Vinho, sou integrador e professor há mais de 25 anos e minha ideia aqui é extrair do convidado aqueles cases, aqueles perrengues que ele já passou na vida, ele apresentar isso pra gente e basicamente trazer a experiência dele, né, para que você possa compartilhar com todo mundo aqui e aí você saborear esse vinho junto com a gente. Já pegou o vinho? Vai na geladeira, pega aquele vinho, dá uma pausa no vídeo aí, pega o vinho, vamos se servir também a gente vai acompanhando com o nosso vinho aqui e vocês com o vinho de vocês por aí, joia? Bom, se não segue a gente, vai lá no Instagram, Automação com Vinho, segue a gente lá no Instagram, é bem legal, a gente vai postar aqui os vídeos que vão surgir, as próximas pautas que vão aparecer no canal, a gente vai colocando tudo sempre no Instagram. Se você quiser ajudar o canal, pode ser membro também, membro Vinho Reserva, R$ 7,99 por mês, você vai se tornar membro do canal e aí, o mais importante, além de poder assistir os vídeos de forma antecipada e ter alguns vídeos exclusivos para membros, mas principalmente você vai ajudar esse canal a poder manter aqui e trazer os convidados, pessoas muito legais que você vai ver como hoje aqui, tá trazendo temas pra gente bater um papo bem legal. Joia? Bom, nosso convidado de hoje é o Rafael Pinto, especialista da Schneider Electric nas soluções de rádio trio e escada PAC, com foco em telemetria industrial e redes de longa distância, com vasta experiência em projetos em setores como saneamento, energia, óleo e gás. Ele é referência em aplicações onde os cabos não chegam. Mas tem que chegar, né? A comunicação, a telemetria, o telecomando precisa funcionar. Rafael, para a gente começar, né? O que é exatamente a telemetria via rádio, né? E ela ainda é a melhor solução? Obrigado, tudo bem, César. Eu que agradeço. Obrigado por ter me recebido, é um prazer. Joia. Funciona e tem que funcionar, né? Em resumo, a telemetria via rádio hoje, ela é utilizada praticamente em todas aquelas aplicações onde, por motivos de custo ou de dificuldade operacional, de encaminhamento de cabos, etc., a gente não consegue transmitir esses dados de forma cabeada. Então, de termos bem simples, a gente utiliza essa tecnologia, utiliza da telemetria para converter o meio físico, trazer ele para uma solução física melhor, mais viável, não só do ponto de vista técnico, mas de custo também. Então, onde a gente não consegue lançar uma fibra, onde a gente não consegue lançar um par trançado, seja lá qual for a interface cabeada que a gente está querendo mandar, né? A gente troca isso de meio físico, transformando o cobre, entre aspas, né, pelo ar. Então, basicamente, a telemetria via rádio faz isso. É interessante você falar isso, porque assim, não necessariamente tem a ver com a distância. Né? A questão é onde você não consegue chegar com o cabo, onde você... Eu tinha uma aplicação que eu fiz usando os rádios trio em sistema de carrossel, por exemplo. Né? Tem como botar as escovas para fazer a transmissão de dados pelo carrossel, pelo eixo central? Tem, mas o trabalho que dá é manutenção, etc. Exato. Né? Então, assim, tem a ver muito mais com a aplicação do que efetivamente a distância. Tem. Né? A distância é uma vamos dizer assim, dos desafios, né, no caso, mas dificuldade de cabeamento também é um ponto muito importante. Esse do carrossel que você falou é clássico. A gente, por motivos óbvios, não consegue cabear esse carrossel, né, sem criar uma bobina ali. Então, também, a dificuldade de lançamento, porque lembrando, cada lançamento de cabo ele envolve mais do que o cabo em si. A gente está falando de horas de engenharia, plano de lançamento de cabo, eletrocalha, eletroduto. Então, muitas vezes, por conta dessa dificuldade do lançamento dos cabos em si, o próprio projeto de buscar essa informação nesse local remoto, ele acaba sendo assim, inviabilizado, né, nessa dificuldade. Aí é onde o rádio ele brilha, vamos dizer assim, né, onde a tecnologia de telemetria ela acaba realmente se pagando e trazendo benefício real. Muitas pessoas aqui vão dizer no canal assim, poxa, mas hoje em dia já tem tecnologia para fazer fibra ótica submarina, né? Isso. Ligando continentes, etc. É uma realidade, de fato. É uma realidade, exato.
E o rádio ainda tem aplicações que a fibra ótica não é válida? Ainda tem. Por N motivos. Tem, né? eu acho que vai ter muito ainda. Vai. Assim, você pode ser bem criativo, tá? No motivo que você vai converter a fibra ótica aí. Pode ser desde a dificuldade que a gente está falando aqui com relação ao lançamento em si, o custo disso, o risco de quebra ou de rompimento dessa fibra, até roubo e furto, né, da parte de cabeamento, também é um ponto de atenção e acaba sendo utilizado como motivo, vamos dizer assim, para você partir para uma solução de telemetria via rádio. Então isso também entra em foco. A gente tem clientes que tem problemas, dependendo da região de instalação, com ocorrências frequentes do furto de cabeamento, seja ele fibra ótica ou seja ele o cobre mesmo. Então, o rádio acaba sendo viável nessas solicitações também. Então, você vê que extrapolou um pouco da distância, né? Sim, exato. Não é só a questão da distância, Isso, é mais um. Exatamente. Vamos lá? Vamos, muito obrigado. Viu? Joia. Saúde. Saúde. Pra quem não tá tomando, meus pêsames aí, paciência. Boa escolha. Boa escolha, viu? Muito bom. Vou mostrar no final lá o vinho que a gente escolheu. Mas muito legal. Eu pensei, uma coisa interessante que você comentou aí. Eu imaginei que, ou talvez até seja, na maior parte, onde o furto está mais ligado a cobre. Isso. Né? Mas isso acontece em fibra ótica também? Assim, acontece. A gente tem esse problema? Tem. Às vezes, propositalmente, ou às vezes a pessoa ela simplesmente nem sabe o que é que está passando. Entendeu? Ela vê lá a infraestrutura de cabeamento, tira fora, independente do que é, para ver depois, né, o que vai ser. Então, assim, a fibra ótica ela não escapa também dessa questão do furto, não. Então, os organizadores de fibra, os equipamentos de ligação, difusão, etc., também estão todos nesse bolo aí. Então, é um ponto... A gente às vezes não sabe, né? Isso fica meio oculto ali na parte dos projetos, mas infelizmente acontece também com a fibra, não escapa, não. E como é que você monta... chegam muitos projetos para vocês o dia, várias vezes ao longo do dia, né? Várias aplicações diferentes. Como é que você consegue delimitar se aquilo ali é uma aplicação para rádio ou não? Quando chega normalmente esses projetos para nós, a maioria das aplicações, como a gente trabalha num departamento, vamos dizer assim, de telemetria especificamente, quando normalmente sobe até a gente, já vem um pouco assim, o cliente já passou por uma dificuldade, já foi filtrado internamente dentro da própria Schneider, né? Que essa solução deveria pedir por telemetria. Quando não é, quando nós pegamos um projeto, seja um greenfield ou seja um brownfield, uma expansão, alguma coisa, e a gente esbarra nessas dificuldades, a gente sempre deixa essa carta, vamos dizer assim, na manga e passa para o cliente a possibilidade dele fazer aquela parte de comunicação de dados de automação dele via telemetria. Então tem uma série de coisas que a gente analisa, né? Se o projeto não nasceu como telemetria, a gente começa analisando a dificuldade operacional junto com os custos que ele vai ter para justamente poder fazer esse lançamento de cabos. Então esse é um caso muito clássico. Dentro de indústrias, onde a telemetria tem uma aplicação muito grande, por exemplo, dentro das indústrias, na parte de utilidades, você precisa buscar variáveis em pontos, por exemplo, captação de água, na própria distribuição de energia, distribuição de vapor, etc. São locais, no caso da captação de água principalmente, né, ermos, ou seja, às vezes distantes da planta. Então a gente consegue identificar ali essa dificuldade que o cliente vai ter, esse custo elevado que ele vai ter do encaminhamento desse cabeamento e das horas de engenharia que estão envolvidas nisso, né? E propor para ele, mostrando o rádio como um conversor de meio físico. Então a forma mais fácil da gente fazer esse convencimento, vamos dizer assim, né, é mostrar para ele que ele vai ter esse ganho e que o rádio ele não é nada mágico, ou ele não vai imputar nada mais no sistema dele, da parte de endereçamento, etc., que ele precisa se preocupar. Basicamente o que a gente vai utilizar são os aparelhos para converter esse meio físico e para os equipamentos que estão na ponta, seja o PLC ou a remota que está lá na captação de água dele, até o PLC ou o sistema SCADA ou o supervisor dele que está aqui na camada de cima, né, dentro da fábrica, para essas duas pontas é como se tivesse um cabo entre elas. Elas não vão sentir essa diferença. E hoje, assim, essa tecnologia de rádio, é possível a gente dizer que ele converte esse meio físico muito bem porque é muito confiável. Então a tecnologia ela é bem confiável, o rádio tem uma série de proteções dentro da parte de algoritmo do próprio rádio, para que ele mitigue esses problemas com perda de comunicação, queda de pacote, segurança principalmente dos dados que estão trafegando via URF, né, radiofrequência, que é uma dúvida comum também. Então hoje a preocupação com cibersegurança está muito grande, então existe sempre essa dúvida. Fala assim, mas eu estou disponibilizando o meu dado, seja ele crítico, de processo, etc., pelo ar, né? Qual que é o risco que eu tenho de pegar isso? De alguém pegar isso, na verdade, né? Então, não, é um assunto também muito bom, tudo isso é protegido e pensado justamente para você ter a segurança dos dados aliado com a confiabilidade, tá? Para que, de novo, as pontas não percebam, vamos dizer assim, que a gente está utilizando o ar para comunicar aquele dado, né? Para ela como se tivesse um cabeamento mesmo. Quando
a primeira coisa que a gente pensa quando você falou a questão de segurança de dados é quando a gente compara a utilização de uma rede pública com a utilização de uma rede privada. Isso, né? Então, o que seria uma rede pública? É aquela onde você usa a infraestrutura das empresas de telecomunicações, de celular. Exato, e assim por diante, né? E a rede privada é aquela rede onde você constrói toda a sua infraestrutura, né? Isso é um diferencial? Você tem uma rede privada? Como é que se diferencia isso? Sem dúvida. Dentro dessa diferença, hoje a gente tem várias tecnologias concorrendo, vamos dizer assim, nesses projetos, nessas aplicações de telemetria, né? Então, dentro desse exemplo que você citou das redes públicas, a gente pode utilizar a mais comum, que é a tecnologia celular, né? Então, tem o seu modem 3G, 4G e etc., que usa dessa rede existente de telefonia para poder compartilhar esse dado, né? A rede, na verdade, de celular. E aí, por que a gente chama de pública? Justamente porque todos os equipamentos que estão transmitindo esse dado, eles estão compartilhando de uma mesma infraestrutura. Então você tem lá a torre, a parte de antenas, da infraestrutura celular, ela está pronta, todos os usuários daquela região eles compartilham essa mesma infraestrutura. E obviamente que você ter esse compartilhamento, você diminui um pouco as suas camadas de segurança com relação ao dado em si, fora o controle sobre aquela rede. Então, voltando um pouco na pergunta, né, falando sobre a diferença principal. Quando a gente fala de rede privada, acho que hoje a principal vantagem, quando a gente entra nesse mérito da segurança, etc., né, é que, primeiro, a rede é todo o que a gente costuma chamar de ownership, né, ou aquela propriedade sobre a rede, ela é sua. Ela é sua e da tua equipe de manutenção. Falando em equipe de manutenção, quando você precisa fazer alguma intervenção nessa rede, diferente da rede pública, onde você depende ainda da tua operadora, né, ou da equipe técnica da tua operadora para fazer alguma intervenção, horário de pico, né, onde eu tenho a maior utilização da minha rede, eu tenho aquele aumento de latência tradicional, né, então eu tenho uma degradação do meu sinal. No caso do rádio, não, né, você está imune a isso por estar dentro da tua infraestrutura, aquela parte de redes. Se eu preciso fazer alguma intervenção, eu estou com latência muito alta, eu preciso mexer um pouco na velocidade, mexer na questão da potência do meu transmissor, isso tudo está na tua mão, da tua equipe de manutenção. Basta você acessar o equipamento, a árvore de configuração e mexer nesses parâmetros. Diferente da rede pública, onde você depende ainda da parte técnica da operadora, né, para fazer isso. Então, acho que a principal vantagem realmente está nessa questão. E isso aí vai mexer com outro caso também, que é o OPEX, né? Então, assim, os custos de manutenção da rede privada, eles costumam ser mais baratos também por conta disso. Então você não tem o seu plano de dados, você não tem aquele contrato de manutenção com a empresa terceirizada, isso tudo pode ser feito dentro da tua própria planta, dentro da tua própria indústria, aí no caso. Né? Mas e a vida útil dos equipamentos? A gente está falando de vida útil de 10 anos, pelo menos, alguma coisa Não, assim? com certeza. A gente tem laços de rádio funcionando muito mais que isso. Né? Só para dar uma ideia de ordem de grandeza, aqui a gente tem dentro do portfólio de rádio, a gente vai ter os rádios que trabalham com frequência licenciada em 450 MHz. Normalmente as outorgas da Anatel para essa frequência licenciada, ela dura aí, dependendo do contrato, né? Mas pode chegar a 10, 15 anos. O equipamento acompanha isso. Então o tempo que a frequência é disponibilizada, né? ou está disponível para aquele usuário específico dentro da frequência licenciada utilizar, o equipamento também vai acompanhar. Então a confiabilidade é grande, ela é alta. Então o rádio ele foi realmente pensado para que você... com essa facilidade, inclusive, de manutenção, você tem maior controle sobre essa parte, né? De mudança de componente, fazer a manutenção do rádio, a infraestrutura é toda sua. Então, o que acontece, por exemplo, se eu começo a ver uma degradação da minha rede. No caso da telefonia celular, eu não tenho muita coisa a se fazer, a não ser esperar que o cara suba na torre para fazer alguma manutenção. Ligar pro 0800 e chorar. Abre um chamado, abre um chamado e espera, né? Uhum. No caso do rádio, não. Fala assim, por exemplo, eu tenho problema de refletida, né? Eu estou aumentando minha refletida da minha rede de rádio. Você pode subir lá no teu poste, na tua torre ou ir na sua infraestrutura e trocar um cabeamento, verificar um conector se ele está oxidado, trocar uma antena. Então essa liberdade acaba mexendo diretamente, obviamente, na performance e na confiabilidade da tua rede, sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta ao contrário. Aonde que você não recomenda a utilização de rádio? Usando esse exemplo do comparativo que a gente está fazendo, né, com rede privada e rede pública, acho que a principal desvantagem da tecnologia de rádio hoje está justamente relacionada ao famoso CAPEX, né, ou seja, o custo de aquisição, o custo de inicialização daquele projeto especificamente. Por quê? É até meio óbvio de entender, né? Se você vai trabalhar com uma tecnologia onde a tua infraestrutura de rede está pronta, o teu custo de aquisição daquela tecnologia ele cai. Porque basicamente você adquire o equipamento em si, o teu modem, né, no caso, GPRS, 3G, 4G, etc. E o seu custo de aquisição para basicamente por ali. A tua infraestrutura está pronta. Você não vai ter que se preocupar em instalar uma torre, instalar uma antena. Né, isso tudo ficou no escopo da operadora.
que não é verdade no rádio. Então, a aquisição inicial de um projeto de telemetria com os rádios, eu diria que a principal desvantagem hoje está justamente nessa questão da aquisição inicial, porque se é uma aplicação nova, 100%, você não vai expandir uma rede de rádios, né? Você tem ali uma aplicação de telemetria totalmente nova para você explorar. A partir do momento que você começa a adquirir os equipamentos, você não pode esquecer que cada ponto de instalação do teu equipamento de radiofrequência, né, do teu rádio, ele exige o rádio, seus cabos coaxiais, com conectores, com as antenas, os pontos de fixação de antena, que você pode tentar baratear isso utilizando uma estrutura existente, né, um prédio, alguma coisa para fazer essa instalação. Mas se não, você depende de um poste, depende de uma torre, exato. Então esse custo ele acaba aumentando bastante, aí está uma desvantagem muito grande dessa tecnologia para a rede pública, no caso. Entendi. O que você ganha de liberdade em termos de expansão, muitas vezes também é um diferencial a favor, né? Exato. Digamos assim. Isso. Porque você consegue colocar mais dispositivos e você não tem a questão, aqui eu tenho uma sombra. Se você for pedir uma expansão para a empresa de telefonia, porque você tem uma zona cinza ali que você não consegue depende da ter infra, sinal, né? Ou tem ou não tem. Né? Dificilmente você vai conseguir. Aqui mesmo o sinal, por exemplo, não é muito bom. O menos pior aqui é a Vivo, que pega a celular. Mas não adianta, a gente liga diversas vezes, não vão colocar uma torre nova aqui porque eu tô ligando para lá. Não vai acontecer isso, né? Ou seja, está na mão de uma operadora, né? E assim, Exato. não justifica mesmo você pedir expansão da rede para você como usuário, né? Melhorar a tua conectividade ou a tua rede interna, né? Então, assim, no caso dos rádios, isso não é verdade. Implementei minha rede. Preciso fazer uma expansão ou preciso também fazer alguma troca. Às vezes a gente tem um poste lá que ficou numa posição ruim, subir um prédio, por exemplo. Né, e tirou aquela visada. Tudo bem, você tem liberdade, a infraestrutura é tua, você vai mudar teu poste de lugar, vai mudar a tua antena de lugar, então essa flexibilidade ajuda bastante. Tá? E existem soluções híbridas, onde você usa celular e rádio na mesma aplicação? Existe, principalmente com as... Vou pegar um queijo aqui, viu? Enquanto a gente vai batendo um papo aqui. Eu vou tomar mais um gole aqui também, então, enquanto isso. Fica à vontade aí. Bom. Existe sim. Falando de equipamentos separados, por exemplo, a gente tem aplicações em clientes hoje que eles, por N motivos, tá? Mas o principal que eu vejo hoje quando a tecnologia está separada é a questão de redundância, né, ou proteção dos dados. Então, às vezes você pode até ter uma boa cobertura de tecnologia celular no teu local de instalação, né? Mas por conta de você manter uma confiabilidade, até trazer uma redundância para aquela comunicação, por conta da importância dela, você pode trabalhar com as duas tecnologias coexistindo ali. Então, o rádio ele trabalha no enlace dele, a tecnologia celular trabalha na sua rede de comunicação e os dois coexistem. E aí, com isso, você consegue, por exemplo, tendo um problema, deu lá o horário de pico de uso da tecnologia da tua rede, celular. Cai lá a tua latência, vai lá para cima, né? Cai a tua taxa de dados, etc. O rádio está ali, você pode manter aquela taxa de transmissão num valor aceitável, por exemplo. E existem hoje também equipamentos que já conseguem fazer essa questão do híbrido, né? Ou seja, você tem em cima do mesmo equipamento versões, modem, na verdade, de radiofrequência e tecnologia celular. E isso, inclusive, eu vejo como uma tendência, assim, tá? No próprio portfólio, o portfólio de Schneider especificamente, ele é totalmente focado na parte de RF, de radiofrequência, né? Nós temos temos ainda essa tecnologia em separado, modem 3G, 4G, etc. E o radiofrequência segregado disso, né? Mas até falando de roadmap para nós, e eu vejo uma tendência muito grande de mercado, falando de Brasil também, eu já vejo solicitação de muitos clientes que gostariam de ter no mesmo equipamento essa capacidade de fazer comunicação híbrida, né? Poder usar o celular quando é viável ou radiofrequência quando é viável, dependendo da tua infraestrutura de rede aí. Isso é bem comum para o pessoal que trabalha com TI, você ter redundância de canal, duas operadoras de internet, como etc. se tivesse duas entradas de chip ali. Exatamente, balanceamento de cargas às vezes, né? Então, isso efetivamente dá um bom diferencial, né? Sim. Vamos lá. Quando a gente vai fazer um projeto novo agora, né? Vamos lá pegar um greenfield, né? A gente tá uma planta totalmente nova, etc. O que você precisa levar em conta para poder... entregar uma solução de rádio para a aplicação, Sim. né? Isso é uma pergunta muito importante, porque essa fase de definição inicial, onde você principalmente vai trabalhar mentalmente ali, né? E com a frequência que você vai utilizar efetivamente em campo, ele mexe diretamente nos teus custos de projeto. Então, o levantamento dessas informações é muito importante, tanto que dentro da própria Schneider a gente leva muito a sério essa questão de especificação inicial. A gente tem uma equipe, tanto que a gente tem uma equipe focada no que a gente chama de estudo de enlace, né? Ou seja, uma equipe responsável por receber os dados da aplicação, compilar esses dados
E aí montar um projeto de rádio enlace já especificando toda a parte de hardware também. Então, ó, antena, tanto de ganho, a altura mínima que você vai ter que instalar. Então, basicamente as informações são a localização geográfica dos pontos, obviamente, onde você vai colocar esses dados de radiofrequência. Qualquer informação de infraestrutura que você tenha existente é importante, porque às vezes o local é tão ermo que nem a alimentação do equipamento você tem disponível. Então a gente tem casos de rádio trabalhando em locais onde ele está alimentado por... Já fiz algumas repetidoras, a repetidora solar, com com placa solar e bateria, exato, etc. Exato. Comum, a gente tem aplicações de repetidora em locais lá que a repetidora está lá por conta do... Ela é necessária para o rádio enlace, né? A gente não tem visada e não tem fechamento desse link sem a repetidora, só que assim, o local dela caiu lá num ponto que o estudo previu e não tem infra, né? Não tem instalação do cliente ou da empresa naquele local. E aí é placa solar, e aí, entendeu? Não tem jeito. Parte para isso mesmo. Já subi alguns morros assim, levando um torre, né? Novamente não são torres grandes, né? Mas torre autoportante e para botar rádio, placa solar, e aí normalmente é no meio do mato, né? Esse tipo de aplicações. Sim. Então, bota uma bota, tem cobra, tem bicho, tem um monte de coisa. Você tem que chegar lá em cima no morro para poder fazer uma repetidora. Sem dúvida. E aí, se você dimensiona errado a bateria, a placa solar, e começa a cair de noite o sinal... É sempre no horário bom, né? É sempre no horário bom que ela desliga, aí você perde o sinal e volta. Coitado do técnico que tem que atender isso aí, que ele lembra muito da sua mãe depois, quando você especifica errado isso, inclusive, né? Não, mas é verdade. Isso acontece mesmo. Quando a gente entrega o estudo de enlace para o cliente pronto, se no caso aquele enlace específico ele vai precisar fazer uso de estação repetidora, normalmente cai nesses pontos assim e a gente explica, porque o cara, a hora que ele abre o mapa lá, ele fala, não, tudo bem, esses pontos aqui foram os pontos que eu passei para você da localização. O que é esse ponto aqui que tem em cima dessa montanha? Eu não tenho instalação em cima desse morro aqui. Não, realmente não tem, mas esses dois pontos aqui, eles precisam de uma estação repetidora nesse ponto para poder funcionar, né? Ou você separa em duas ilhas de comunicação, que nem sempre é viável, ou para você manter todos esses remotos no mesmo enlace, né? Naquele mesmo access point, naquele mesmo master, é necessário que a gente utilize um ponto mais ou menos nessa região aqui para poder fazer essa repetição. E aí não tem jeito, cai nesses pontos ermos mesmo. Em geral cai nesses pontos. Em geral cai. Porque são os locais melhor... O que a gente leva em conta, infelizmente, visada, né? Melhor visada. A infraestrutura não é o principal quando a gente leva em conta isso. É a posição mesmo, em relevo e etc. Né? E aí acaba dando esses sustos. Mas assim, normalmente é aceito, né? Cai naquilo que eu comentei lá no início. É a desvantagem da infraestrutura que não está pronta. Você vai ter que prever sua própria infraestrutura, né? E às vezes pode cair numa situação em que, tá fora da minha planta? Tá, é um terreno, é meu, não é? Ah, eu tô vendo que tem por exemplo, tem uma montanha já, um morro, etc., que já tem uma torre de telefonia celular. Então, às vezes é viável, o cara aluga um espaço, né? A operadora pode alugar um espaço, o cara colocar a anteninha dele lá para poder fazer a comunicação. Então, é a desvantagem de você não ter sua infra pronta. Você está criando ela, né? E aí que o bicho pega um pouquinho mesmo. Hoje em dia, como já está bastante popular, tem muitas empresas de internet, né, no interior, espalhado no interior, que em geral o cara já coloca lá uma torrezinha, alguma coisa assim, aí você já está mirando no... Não, o pessoal, assim, a torre é um negócio disputadíssimo. O pessoal às vezes não olha, não sabe disso, né? Mas quando você olha, por exemplo, aquelas torres grandes que estão instaladas em locais altos, você vê aquele monte de antena, micro-ondas, IAG, é uma porrada de antena lá. Aquilo não é de uma empresa só. São várias empresas, vários usuários estão compartilhando aquela infraestrutura. Porque é assim que funciona, né? Você tem o melhor ponto, aquele melhor ponto ele é disputado. Se você tiver uma infra pronta, ótimo. Você vai se preocupar com o aluguel lá, que o dono da torre vai te fazer. Mas você utiliza, sem dúvida. É muito disputado isso. Agora, falando do lado positivo também, a gente está falando aqui, né, dos problemas, dos perrengues, etc. Mas assim, algumas aplicações usando celular também, que eu já desenvolvi... se o cara ficar 2 dias, 3 dias, às vezes o sinal cai, pelo menos um dia sem internet, porque o chip ficou ruim, o sinal ficou ruim, choveu, não sei o que, alguma coisa aconteceu, e aí você tem que ficar no pé da operadora também, e aí a latência às vezes vai lá pra casa da zorra, sobe muito, etc, e aí o sinal também não fica, você manda, já cansei, você vai fazer um telecomando, por exemplo, você manda um sinal... Aí o sinal para ir lá para uma remota que tá afastado. Aí até aquele sinal voltar para você aqui no supervisório de que o comando atuou, etc. Aí leva 2, 3 minutos, 4 minutos. Já foi, né? Exato. Você já não sabe mais nada. Se foi uma coisa que foi transbordar, que for... Aí... Sim. Né? Então...
usando a rede de telefonia, tem muito perrengue também. Tem. Muita. Fica uma queda de braço, né? Assim, a gente vive uma realidade, o Brasil, na dimensão que ele tem como país, né? A gente sabe, obviamente, que nem toda a área é propícia, né, para o uso de tecnologia celular. A gente tem sorte, às vezes, de estar num grande centro, numa capital, etc. Tudo bem. A infraestrutura, ela vamos dizer assim, saturada? Ela é, mas ela existe e ela funciona, né? Nos grandes centros urbanos, sim. E quando você começa a sair um pouco fora disso, já é difícil. Então aí é onde brilha, né? As outras tecnologias, no caso, rádio principalmente. E quando você opta por usar uma frequência aberta e uma frequência homologada na Anatel, né? O que te leva a usar uma frequência ou outra, optar por uma solução ou outra? Basicamente, assim, para ficar claro também, dentro do próprio portfólio, né? A gente tem, por exemplo, rádios que trabalham em frequência licenciada, VHF e UHF, e frequência no espectro livre, que a gente chama, né? O que significa isso? Quando a gente está falando que a frequência ela é licenciada, significa que o uso daquela frequência específica ele está dependendo de uma homologação da Anatel para frequências específicas que só você vai utilizar naquela sua região. Ou seja, a Anatel ela te fornece essas frequências para você trabalhar no espectro licenciado e ela garante que só você naquela região vai utilizar aquela frequência, ela é sua, né? Ela, inclusive, é responsável por fazer a fiscalização disso, evitar que você tenha problema com interferência, rádio pirata, ou seja lá o que for. No caso da frequência livre, existe uma faixa que é pré-definida pela Anatel de uso dessa frequência, aí pode variar, né, dependendo da faixa que a gente está falando, 900 MHz, 2.4, assim por diante. E dentro daquela faixa, todos os equipamentos que estão naquela mesma frequência compartilham aquela faixa, né? Compartilham aquelas frequências. E aí, obviamente, o equipamento ele vai ter uma série de proteções para evitar que você tenha colisões de canal, perda de comunicação ou de pacotes por conta disso, mas ela é compartilhada. É por isso que quanto mais congestionado na frequência livre for a tua região, regiões urbanas, perto de aeroportos, portos, assim por diante, normalmente as empresas, principalmente dependendo do que você está trafegando, se forem dados de processo, algum dado que você tem que ter uma confiabilidade maior, a gente prefere partir para uma frequência licenciada, que aí aquela frequência é sua, você tem garantia que ninguém vai te atrapalhar, vamos dizer assim, na sua comunicação. Quando é mais livre, aí tudo bem, fora de centros urbanos, etc., onde você não tem uma saturação muito grande das frequências livres, aí você pode utilizar sem problema. Mesmo assim, como eu comentei, os equipamentos eles têm uma série de proteções quanto a isso. Então é previsto, obviamente, que você vai compartilhar aquele canal, né? Então, falando especificamente de 900 MHz, por exemplo, que é o rádio que a gente comercializa bastante, né? Os rádios eles têm aquela questão da frequência em frequency hopping, que a gente chama, que é o famoso, para quem vê literatura de radiofrequência, o FHSS, né? O frequency hopping nada mais é do que o rádio saltando, utilizando aquela canalização toda que é prevista da banda livre, salta entre canais de frequência constantemente, no intervalo pré-definido, para evitar que duas comunicações naquela mesma frequência aconteçam ao mesmo tempo e você perca um pacote por conta disso. Então existe uma série de proteções, tá? Então, onde que eu não utilizaria? Onde, sabidamente, a gente tem um congestionamento, né, uma saturação muito grande já dessa frequência aí no caso. Me conta um pouquinho desse rádio trio aqui, JR900. Né? Isso. É esse camarada aqui, né? Falando do espectro livre, esse é o rádio que a gente utiliza, é o rádio Ethernet, que a gente utiliza para essa frequência, 900 MHz, né, do espectro industrial livre. É o rádio que a gente mais comercializa para aplicações em geral, porque assim, uma facilidade muito grande que existe também da frequência livre é que já deve ter dado para notar. Se você precisa de uma frequência da Anatel, você precisa ir, obviamente, até a Anatel para solicitar essas frequências. Apresentar um projeto. Às vezes, nem todas as empresas que vão solicitar isso têm um departamento de telecomunicações especializado nisso. Então, aí você às vezes depende de um consultor ou algo do tipo para fazer até uma análise de espectro na sua região, ver qual que, dentro daquela frequência licenciada, qual que a faixa está livre ainda para solicitar, enfim. É um pouco mais trabalhoso e tem um custo, obviamente, isso tudo, né? Então, por isso que as aplicações em geral, indústrias, etc., onde você tem essa liberdade de trabalhar no espectro livre, as empresas normalmente preferem porque é mais fácil. Basicamente, o equipamento que tem que estar homologado na Anatel, obviamente, isso é muito importante porque gera um pouco de dúvida também, né? Frequência livre, mas todo equipamento não é homologado na Anatel, por que tem que homologar a frequência? Porque você tem a homologação da frequência que você vai trabalhar e existe a homologação do equipamento, são coisas distintas aí no caso, né? Todos os equipamentos de telecomunicação, sem fio, etc., que vão trabalhar em território nacional, precisam estar homologados pela Anatel. Ponto. Isso é a parte do hardware. E aí depois tem a parte da frequência, né? Então, o equipamento homologado, você pode, basicamente, o que precisa é definir onde ele vai ser usado, qual que é o desafio que esse equipamento ele vai ter que
te auxiliar, né, nessa conversão de meio físico, etc. Instalou os equipamentos e assim ele vai trabalhar dentro daquela faixa pré-definida. É um rádio especificamente para o Brasil, inclusive, nessa faixa, né? E aí o rádio ele vai trabalhar dentro daquela frequência sem problemas, né? Esse hoje para aplicações industriais é o rádio que a gente mais aplica, sem dúvida, né? Por conta dessa facilidade da homologação. O rádio ainda de frequência licenciada, que é o nosso modelo QR, da faixa UHF, ele é o mais comercializado, porque ele tem um segmento específico também de aplicação. Mas esse, assim, para a parte de indústria, onde o pessoal quer facilidade, quer só usufruir daquela vantagem de converter o meio físico, é onde a gente aplica ele mais. E aí, assim, rádio Ethernet, a facilidade de uso é muito grande, né? Você não depende de um software específico para fazer a configuração. Basicamente, você utilizando a própria interface web do rádio, você consegue trabalhar toda essa parte de especificação, todas aquelas variáveis que a gente comentou que são importantes e estão sob seu controle, né? Potência, etc. Essas alterações de parâmetros do rádio que você pode fazer, que você não pode fazer com o operador de telefonia celular, né? Uhum. Com o rádio internet é muito facilitado. Basicamente, você acessa a interface web do rádio, muda esses parâmetros e bota o enlace para funcionar em questão de minutos. Então, é uma vantagem grande, sem dúvida. Esse camarada aqui é feito para ficar numa caixa no sol, na chuva, sim. Lá. Ele não vai ficar o tempo pelo grau de proteção dele, né? Vou mostrar rapidamente na câmera aqui, né? O outro lado. Aqui a gente tem o quê? Deixa eu ver, 2 portas LANs, não é isso? Isso, 2 portas Ethernet. Uma porta serial, alimentação e 2 antenas, não é isso? Ele tem 2 portas Ethernet, 2 portas seriais no mesmo conector físico, então o que muda a pinagem, tem duas portas 485 aí. As duas são 485? São. Certo. No caso, os conectores de RF, eu posso utilizar os dois em estações repetidoras, por exemplo, né? O padrão, a gente utiliza a porta de antena 1 como TX e RX, mas se você tiver numa repetidora e quiser fazer uma expansão de rede, cada lado, né? Botar uma antena Omni numa porta e AG na outra, por exemplo, você consegue expandir, então é possível utilizar a porta adicional, né? Joia. Bom, aqui a gente tem alguns LEDs de indicação. Isso. Esses LEDs são de status e de alarmes também. Então, o rádio ele tem uma série de monitoramentos que são feitos da parte de qualidade de sinal, saúde do próprio rádio e do enlace em si, que são possíveis, obviamente, você visualizar através da interface web ou através dos LEDs também. Então, aqui a gente tem o LED de status, né? Se ele está energizado, transmitindo, recebendo, o status das portas de comunicação, tanto a Ethernet quanto serial. E também existe um padrão de iluminação dos LEDs para quando o rádio ele precisa fazer algum tipo de alarme, né? Então, VSWR refletida, por exemplo, que é o monitoramento do rádio, refletida alta, tensão de alimentação do rádio fora do limite, qualidade do sinal, o famoso RSSI, né? Qualidade de recebimento de sinal baixo. Então, tudo isso é um alarme que é possível visualizar direto nos LEDs para facilitar o pessoal de campo aí, no caso, também, né? Ele é metálico isso aqui? É metálico, a carcaça de alumínio fundido. Então essa carcaça aqui é de alumínio fundido, com a participação de calor. Esse rádio ele é mais baixinho, né? O rádio ele é um rádio de 1 watt na potência licenciada, né? O rádio 450 MHz ele difere a caixa por conta da altura, mas é só aletamento para dissipação de calor, porque é um rádio ele é 10 vezes mais potente. Isso. Maior. Ele é de 10 watts, né? Então dependendo da potência setada, ele gera mais calor, exatamente, né? Então toda essa parte de essa facilidade que a gente tem, né, com a parte de interface do rádio é muito interessante porque, assim, de novo, o melhor jeito de pensar, né, numa interface para ser utilizada com rádio é colocar ele como se fosse um equipamento transparente. Então, nas próprias redes, por exemplo, pode ser uma interface Modbus, no caso TCP, se for fazer essa interface, não existe nenhum tipo de endereçamento necessário ou mapa Modbus necessário para você poder trabalhar com rádio. Ele vai ser sempre transparente para as pontas aí que estão se comunicando, né? Então, a parte de interface dele é muito facilitada por conta disso também. E até para parametrizar ele deve ser muito mais fácil, né? Assim, pelo fato de ser Ethernet, se comparar com os rádios seriais, que ainda é bastante utilizado, né? Sim. Ainda tem bastante aplicação para os rádios seriais. Eu imagino que... Como é que chama? Para você usar... Eita, o pessoal vai brigar aqui agora comigo porque eu bati no microfone. Mas, assim, toda a parametrização dele é feita via web, né? Via web, isso. Então, o rádio serial, obviamente, é um pouco mais dificultoso, porque ou você depende lá do teu terminal de texto, alguma coisa, né? Ou existe um software, no caso do Trio, a Schneider tem um software chamado TView, que é um software gratuito, que ele funciona tanto para a parte de parametrização dos rádios seriais, quanto para a parte de diagnóstico dos rádios Ethernet. Ele não é necessário, no caso, nenhum dos dois casos, né? Pode ser feito direto via terminal, no caso serial, ou direto web, pelo rádio Ethernet, mas existe software. E é assim,
A diferença é grande. O rádio Ethernet, basicamente, ele vai ter o IP padrão de fábrica dele lá. Na primeira inicialização, você acessa esse rádio via esse IP, no teu browser de preferência. Nem senha tem. No primeiro acesso, ele não vai ter senha, né? Você vai definir os parâmetros de segurança de acesso dele nesse primeiro acesso. Que a gente chama de usuário que acessa pela primeira vez, a gente chama de unrestricted, né? Que é o usuário que ele tem, ou seja, livre acesso aos parâmetros do rádio, tanto dos parâmetros técnicos quanto dos parâmetros de segurança. E é assim, aí na primeira configuração ele vai pedir, ele vai perguntar, você quer criar um usuário e senha para acesso, certificação da parte de HTTPS é possível fazer também, definir seu nível de criptografia dos dados pelo ar. Então, só para dar uma ideia de ordem de grandeza, assim, os dados como padrão, tudo que trafega pelo RF é criptografado, 128 bits, certificação AES. E é possível expandir até 256 bits no caso. Então, todos esses parâmetros da parte de cibersegurança, segurança de acesso e, obviamente, a parte técnica de configuração do rádio é possível fazer via interface web no primeiro acesso dele. Show. Não, até porque normalmente nos rádios seriais você não tem muita parametrização, né? Então, lá, no máximo lá você escolhe o canal, você tem um DIP switch para ajustar a velocidade na porta serial, né? Do 485 ou do 232. Mexendo no baud rate assim. lá. Exato. E assim, até para facilitar, porque como você fazer a parametrização serial pelo terminal de texto ele é um pouco mais dificultoso, porque aquele padrãozinho lá, DOS, é meio limitado e tal, o software ele ajuda bastante, porque ele abre uma interface onde os parâmetros de configuração da parte serial eles estão todos lá para você selecionar, com drop-down, etc. Então facilita muito essa parte de configuração do serial também. Existe ainda, a gente sabe disso. No próprio portfólio, todos os rádios da Schneider que são Ethernet, eles também são seriais, porém nós temos rádios que são puramente seriais. Então é uma opção mais em conta, né, para clientes, por exemplo, que não têm uma interface Ethernet, não precisam dela, não fazem muita questão disso, estão buscando uma tecnologia de um custo ainda mais baixo, também tem essa opção. Então é por isso que o software aí facilita bastante, né, nessa configuração. Pergunta aí, você tem um outro modelo sem Ethernet, é isso? Tem. Da frequência 900 MHz, a família J é o rádio 900 MHz, que ele é Ethernet e serial. Ainda existe uma família K, que é só serial. É o mesmo rádio, porém as interfaces são só seriais. Ele usa os mesmos conectores, ele tem os RJs e ainda o conector DB9, mas ele é somente serial na interface dele. Certo. Né? Tanto que assim, ele é tão pensado na questão do custo que a versão dele existe nessa carcaça que a gente viu aqui, né, que é o alumínio fundido. Existe uma versão dele que ele vai ter a placa base e modem sanduichados, vamos dizer assim, por uma placa de plástico com os LEDs em cima, se ainda que você quiser um diagnóstico local. E uma versão que o cliente fala assim, eu vou montar num painelzinho, não preciso de nada. Ele vai fornecido basicamente só na placa base e conector. Mais nada. Então ele tem essas opções mais, vamos dizer assim, de baixo custo, né? Justamente para isso. Agora, os rádios que são Ethernet, de novo, eles são sempre seriais. Sempre tem interface serial também, além das Ethernet, no caso, né? Então. Quando a gente vai fazer um projeto lá, um estudo, eu já fui muito naquele site da UbiKit lá, que você pega os pontos, as coordenadas, ele te dá, se dá avisado, se não dá, você escolhe a frequência, etc. Né? Como é que a gente faz para fazer um projeto aí, né? Um estudo de enlace de dados, né? Você precisa determinar o ganho da antena, você precisa determinar, né, que tipo de antena você vai utilizar, qual tipo de ganho. O tipo de antena também, né? Se ela vai ser Omni, se vai ser uma antena IAG, se você quer direcionar para um ponto ou não. Qual a frequência você vai utilizar, qual a potência você vai transmitir. Mas como é que é feito esse projeto aí? Os parâmetros assim, de antena, ganho, ponto de instalação, até o azimuth, por exemplo, que é a direção que a antena IAG vai estar apontada, isso tudo o estudo ele faz. Na emissão final do estudo de enlace, as informações saem prontas, que é principalmente o pessoal de montagem eletromecânica ter a vida facilitada na parte de montagem, né? Então os parâmetros a gente recebe assim. Localização, como eu comentei, geográfica dos pontos é óbvio, é mandatória, as coordenadas, num padrão já que a gente pode facilita, né, colocar isso num padrão de mapa. A gente usa o mapa do próprio Google, por exemplo, ou da NASA, tanto faz, não tem problema. Tudo que for premissa de projeto, por exemplo, você está livre para utilizar qualquer frequência? Se, por exemplo, não couber no espectro livre por conta de visada, etc., eu posso baixar a frequência e cair no espectro licenciado por conta disso? Né? Então, isso também é uma premissa que vai ser colocado. Informações sobre a infraestrutura dos locais de instalação, porque às vezes o local ele é novo, por exemplo, posto de captação, alguma coisa, você não tem nem alimentação lá, então essa informação também é importante, prever uma alimentação, algo do tipo para o próprio rádio. Qualquer informação que ajude a gente diminuir custo do CAPEX. Então, por exemplo, o ponto do master, onde vai ficar o meu access point, ele exige, por conta do enlace, uma torre lá, por exemplo, de 25 metros, 20 metros, que é uma torre razoável. Só que eu tenho um prédio de 20 metros, que é onde fica minha sala de automação.
né? Ou seja, você já economizou um pouquinho aí, né, na torre, no caso. Exato. Então, o site survey, né, aquele levantamento de campo, ele é primordial. Ele ajuda não só a você a melhorar a assertividade na questão da parte técnica que você está levantando em campo, né? Mas também utilizar essas informações técnicas para você poder baixar o custo da tua solução e não correr o risco de inviabilizar um projeto antes dele nem ter começado aí. Aí outras informações, depois que você definiu frequência, se o cliente ou o usuário não quiser definir a frequência e quiser deixar livre, tudo bem, a gente vai selecionar aquela que melhor se adequa para ele, tentando sempre trabalhar com aquela que não é licenciada para evitar custo, né? Mas enfim, o enlace que vai mandar, não tem jeito. E aí ele coloca, pra você ter ideia, entra no mérito até de falar assim, pô, eu vi no mapa aqui que tem 2 pontos dentro do seu relevo lá, que eles têm umas árvores no meio. E o mapa, obviamente, ele faz uma extrapolação, né, meio isométrica, não chega a ser um 3D, do que tem entre os 2 pontos. Então, até a ideia do tamanho dessas árvores, chutado mesmo, fala assim, ó, aqui eu tenho uns pinheiros, por exemplo, uma araucária, uns 30 metros de altura, 20 metros de altura, passa uma altura mais ou menos do que tem no meio desses 2 enlaces, desses 2 pontos, que também é alimentado o software com relação a isso, ele leva em consideração, né? Só lembrando que, por conta de vários fatores que não são previstos no estudo de enlace, e aí não interessa se você tem um software, se tem um site de um fabricante para fazer, etc., o estudo de enlace ele sempre mostra uma situação melhor do ponto de vista de performance do que realmente o rádio vai ter em campo. Sempre. Ou seja, deixa uma boa margem de segurança. Sem dúvida. Isso é bom ter em mente, porque assim, o software não prevê o dia que vai estar chovendo, não prevê o dia que a umidade do ar vai estar diferente, plantar um coqueiro na frente da tua antena, subir um prédio novo. Então, assim, isso não é previsto, obviamente. Então, é por isso que o fade margin, né, que é justamente aquela margem que difere ali como que vai ficar a tua recepção de sinal versus o real, ele sempre deixa uma margem interessante. Nunca trabalha nos limites do rádio, que é para justamente a gente garanta que a performance em campo seja aceitável. Eu conheci isso como coeficiente de cagaça. Vulgo. Eu não sabia se eu podia usar o termo, mas já que você usou, é isso aí. Tá valendo, né? Tá valendo, é isso aí. O famoso coeficiente de cagaça. É o fator K, né? Então, o fator K ele é levado em consideração. A gente fala isso, né? Assumindo assim, as premissas, tudo direitinho, né? Trazendo um caso assim, a gente teve caso já de rádio que parou de funcionar, o enlace, o cliente chamou a gente em campo, ó, o rádio, precisa ver o rádio, tudo bem. Era uma medição era medidor de energia que trazia esses dados para uma concessionária, né, via rádio, de uma fazenda. E aí quando a gente chegou lá, o dono da fazenda tinha, na entrada da fazenda, ele tinha deixado mais bonita, né, para deixar mais bonita a entrada, ele plantou o coqueiro. E aí o coqueiro tampou basicamente o poste da concessionária. O postinho, aquele postinho padrão 11 metros, né, ficou desse tamanho perto do coqueiro, né, o coqueiro enorme. Aí acabou com a radiofrequência. Então, ou seja, o estudo de enlace nunca vai prever isso. Nunca vai. Então é por isso que a gente sempre deixa uma margem, principalmente da questão da sensibilidade do rádio também, né, nunca trabalhar nos limites aí para você não ter surpresa em campo, né. Você tem exemplos de aplicações reais onde você usou o Trio aqui? Tem bastante. Que foi uma solução interessante? Assim, a aplicação clássica hoje tem bastante caso do Trio trabalhando nessas soluções. Distribuição de energia é uma, né? Por exemplo, os religadores de poste da infraestrutura de distribuição elétrica é um equipamento que assim, utiliza bastante rádio também. Aí voltando lá no início quando a gente discutiu vantagem, né, do uso da tecnologia. E tem algumas concessionárias que não pensaram assim, obviamente, né? A gente tem casos lá em São Paulo, etc., disso também. Mas imagina você sair da sua subestação, cabear, isso pode ser via fibra ótica também, de poste a poste, em todos os religadores de poste que você tem, naquele teu bairro, naquela tua região, para voltar a fechar esse anel de volta para a subestação. Então, assim, aí a gente a clássica dificuldade de cabeamento que a gente tem no uso da tecnologia de radiofrequência, porque você consegue, sem um cabo passado, a não ser, obviamente, os cabos do próprio poste, trazer esse dado do religador, os status, até comandos também de manobra e etc. O self-healing, né, que são as características de manobra automática dos religadores, aquela comunicação inteligente entre eles para melhorar a questão de rota, de energia, etc. Tudo isso trazendo via rádio para a subestação. Então, tanto que esse é o segmento hoje que mais consome rádio, dessas aplicações distribuídas, né? Eles utilizam, obviamente, frequências licenciadas, né, para evitar que você tenha problemas de interferência, etc. Então, é uma aplicação assim, muito boa, particularmente eu gosto bastante dela, porque ela junta todas as vantagens, né, no caso dessa parte do radiofrequência. Dificuldade de cabeamento, custo disso, porque você imagina pegar uma região metropolitana, por exemplo, em Salvador, etc., onde você tem
não pode dar nem para saber, tem 70, 80 religadores às vezes numa região bem condensada ali. Como é que você vai trazer esses dados, né, de forma confiável e um custo mais baixo para a tua subestação? Né? Mas no centro urbano é o caos, né? Porque você tem prédio para tudo que é lado, né? Tem. E aí o uso da frequência licenciada também sobressai bastante. O HF, né, até assim, dando uma explicação, pegando esse gancho que você falou da dificuldade, da atenuação muito grande, né, do centro urbano. Você tem prédio, vegetação, relevo, às vezes acidentado, etc. Pessoal que não sabe, né, dentro da faixa de frequência que a gente tem, começa nas frequências mais baixas lá, né, VHF, que a gente tem no portfólio, por exemplo, 150 MHz, 450 MHz UHF e o espectro livre 900. Quanto maior a frequência, maior é o seu throughput do rádio, a sua banda de comunicação, velocidade mesmo de dados trafegados. Né? Então você aumenta a tua velocidade de transmissão, porém você perde em distância por conta do comprimento de onda. Então é por isso também que instalações em centros urbanos ou com muita atenuação, seja por interferência física, etc., costuma-se trabalhar com frequências mais baixas por conta do comprimento de onda e aí você consegue transpor objetos físicos com mais facilidade. Então é por isso que as aplicações de ligador também, além da frequência licenciada, garantir, né, a tua confiabilidade, a tua privacidade, vamos dizer assim, também trabalha com essa frequência por conta da atenuação. É uma atenuação muito grande, sem dúvida. Você tem um postinho lá no padrão de 10, 11 metros e prédio para tudo quanto é lado. Né? Então a frequência ajuda nessa questão de você transpor, né, esses objetos aí. Começou assim, para o HF, né, 433, aquelas frequências do controle remoto que eu estava começando aqui no início, né? Ali se utiliza muito 433, com uma frequência mais baixa, vai transmitir pouca informação. Mas, para esse exemplo que você está falando aí de energia, ok, para você chavear uma seccionadora, para você monitorar o status dela, etc. Mas para grandezas elétricas, por exemplo, você já consegue transmitir também? Consegue. Esse case, essa brincadeira entre aspas que eu fiz o exemplo do coqueiro lá, ele era uma medição de piloto que a gente fez com medidor de energia. Então, existia uma dúvida se a banda disponível no rádio HF conseguiria transmitir os dados do medidor, porque a gente tem memória de massa, tem umas variáveis um pouco mais pesadas, mais dados para transmitir. E a gente obteve um sucesso interessante. Principalmente porque essa tecnologia, o próprio HF, os equipamentos, eles foram melhorando na questão da modulação. Então, essa banda, conforme a modulação ela foi também evoluindo, a banda de comunicação dos rádios foi aumentando também. Então, hoje, para dar uma ideia de ordem de grandeza, assim, o rádio HF, você pode chegar, por exemplo, até 256K, uma modulação aí em quadratura, etc. Na prática, a gente sabe que o rádio vai trabalhar mais baixo que isso. Né? A gente está falando de cenários ideais, assim, né? Que é outra coisa também que acontece. Quanto maior a distância, maior a atenuação, você precisa trabalhar com velocidades mais baixas também. Por isso que é difícil você sempre atingir a velocidade máxima do rádio. É mais difícil. Mas performou muito bem. Então, mesmo nesses casos, para automação, tranquilo. Normalmente são pacotes pequenos, né? Então são dados que o rádio foi feito para automação, foi pensado para isso, é rádio de dados mesmo. Agora, para as aplicações com um pouco mais de dados, a gente tem forçado um pouco a barra, né? Dado uma forçada maior na amizade do rádio ali, para tentativa e erro mesmo, né? Vamos ver até onde vai. Até onde ele vai, né? Até onde você tem uma estabilidade no sinal, né? Exato. O que vai mandar basicamente, tanto que assim, eu estou falando tentativa e erro, mas na prática acontece um pouco isso. Onde que está a nota de corte ali? Fala, não, radiofrequência não vai ser bom para mim, ou, por exemplo, aqui eu paro de colocar remota na minha rede, né? Onde a tua latência de rede não atende mais o teu processo. Então, que é outra pergunta que fazem bastante no estudo para nós, né? Fala assim, eu quero criar uma ilha com X remotas, quantas remotas eu consigo colocar no teu rádio base? E você não vai achar na literatura um valor fixo para isso, né? Não existe um valor teórico para isso. Porque cada região vai ter uma atenuação diferente. Então, dentro de uma mesma empresa, que atende várias regiões do Brasil, você vai ter regiões onde ele consegue colocar 70 remotas no master e regiões que não consegue colocar mais de 15, 10, por conta da atenuação. Então, conforme você vai colocando remoto, obviamente que você vai fazendo o quê? Aumentando a tua latência de rede, está trafegando mais dados ali via URF. Até o momento você fala assim, não, para o meu processo, por exemplo, 600 milissegundos, 800 milissegundos tempo de resposta é o meu limite. Então, beleza, vai colocando as remotas, chegou naquele corte ali, você para e fala, não, aqui é o meu limite. E com os dados é a mesma coisa. Então, a gente fez uns estudos interessantes quanto a isso e conseguiu resultados bons, mesmo na frequência UHF, né? Mesmo no licenciado, que a banda é menor. Uma pergunta que sempre me fazem, ou que quando está desenvolvendo o projeto, mas se eu pegar esse rádio aqui, até que distância eu consigo alcançar? Outra pergunta também. É a clássica, né? Isso. Quando chega o 900, quando chega o 450? Também, de novo, na literatura ninguém vai te falar. Fica à vontade aqui também, tá? Tá, obrigado. Eu vou pegar com um queijinho aí também. Ninguém vai te falar numa literatura, né, qual que é a distância máxima. Você não vai achar. São vários fatores que... Essa informação macho, né? Fala assim, é tanto, tu não vai achar. Por quê? De novo, a bendita da atenuação, né? Cada região vai ter a sua. Então,
Existe, por exemplo, aplicações na faixa UHF, em terrenos com visada, né? Ou com relevo que facilita a sua vida também, né? Planícies, etc. Que a gente consegue tranquilamente transmitir dados a 80 km de distância, 70 km de distância. E outras regiões urbanas que o link bateu nos 20 km ali, 15, você já começa a ter uma latência muito alta ou uma perda de pacote excessiva, por conta da atenuação também. 900 MHz, a mesma coisa. Com a diferença que o 900 MHz a banda dele é maior, porém ele vai perder aonde? Na questão da distância, ou na facilidade dele de transpor objetos com mais facilidade. Então essa distância cai. Então o 900 MHz, a gente tem aplicações dentro de indústria, onde você tem uma concentração muito grande de equipamentos, estrutura metálica, alvenaria, etc., que tem comunicações trabalhando ali da parte de utilidades a 1 km, 800 metros, 700, e está no limite ali. Você vê pela variável monitorada do rádio, qualidade de sinal, etc., que você está no limite, sensibilidade, etc. E outras aplicações em visada que chega a 10 km, 12. Então você vê que assim, a flexibilidade... É muito covarde a resposta, eu assumo. Não é, a resposta é bem covarde, né? Pô, você está me falando então que você trabalha de 1 km, 800 metros até 15. Esse dado não serve de nada para mim. Eu sei que não serve, mas é por conta da... Cada caso é um, né? Não existe uma receita de bolo, infelizmente, para você implementar um estudo de um sistema de radiofrequência. Tá, então vamos lá. Você já conseguiu aplicações a 900 MHz com que distância? Com que tipo de antena você utilizou? IAG, com que distância você... Um ganho de quanto? Assim, a gente já utilizou, por exemplo, um sisteminha ponto-multiponto, que eu me lembro assim que tem uma distância interessante. Deve ter mais, tá? Aqui a minha cabeça vai lembrar, acho que só desse, que é o mais recente, mas uma antena Omni ali de 8.15, mais ou menos, com uma antena IAG de... Ela era de 7, eu não lembro agora quanto que era. Ou 10, acho que chegava a 10, se não me engano. A gente conseguiu uma distância em linha reta, assim, de ponta a ponta, a uns 11 km, 12. Tá? Então deu uma distância interessante. Mas assim, visada, direto, né? Se você usar um binóculo de um ponto, você consegue até enxergar o ponto lá de captação, na captação de água, isso. Tá, mas ponto multiponto é mais complicado, realmente, né? Porque aí, você usando a antena Omni, em geral, seu ganho é menor, né? Você limita o seu alcance Exato, um pouquinho. limita o seu alcance. E ponto a ponto? Não, ponto a ponto, aí, assim, como você tem a facilidade de utilizar duas IAGs, né? Você faz o apontamento direto ali. E, para quem também não sabe, a IAG é aquela antena que tem aquela polarização horizontal. Ela parece aquelas antenas de UHF de TV mesmo, né? Você tem uma imagem dela aí? Como é que... Eu tenho uma imagem das duas antenas aqui, no caso. Quer ver? Deixa eu... Você chegar lá que ela cheguei, muda... tá Chegou lá? Uhum. Muda aí a... Tem uma cena aí, notebook aí, que aí vai conseguir mostrar... a diferença das duas aí. A diferença das duas. Aí no ponto a ponto é mais facilitado, aí consegue chegar mais. Assim, a gente tem caso de ponto a ponto direto também, aquisição de dados, telemetria de utilidades, consegue bater próximo dos 15 km aí. 15 quilômetros. Aí você conseguiu chegar... Até mais um pouco daria para chegar. Até mais um pouco. Porque você vê, pelo próprio monitoramento do rádio da saúde do enlace, né? O RSSI, etc., você vê que ele está ali... Tem margem ainda, ele vai mais. Dá para ir um pouco mais. Como é que eu consigo monitorar, então, por exemplo, a saúde do sinal, etc., essa qualidade? Ele tem algum protocolo, ou ele tem, por exemplo, ele tem um Modbus ou um OPC, ou alguma coisa que eu possa jogar no meu sistema de automação e isso gerar um alarme também? Consegue. Essas variáveis, não só do próprio rádio, quanto da qualidade do próprio enlace, que fazem parte do monitoramento do rádio, obviamente você consegue fazer a visualização disso através da interface web, né? Então você vai ter acesso a todas essas variáveis lá. Do rádio, o que eu digo é temperatura da eletrônica, como é que está a refletida do rádio, no caso, né, o valor de refletida, e do enlace, a qualidade do enlace em si de recebimento de sinal do teu RX, que é o RSSI, e etc. Isso tudo está lá, disponível. Ou você consegue, por exemplo, de jeito mais fácil, a gente disponibiliza, por exemplo, dentro da própria interface do rádio, as MIBs lá para implementação disso via SNMP, que é uma coisa que o pessoal usa bastante também. Eu falo, eu queria visualizar esses alarmes. É bem comum, né? É bem comum. Aproveita aí nosso rádio Ethernet, né? A facilidade que tem de configuração e de acesso a esses dados. E aí tem uma biblioteca lá de comandos e linhas de programação, etc., para você poder implementar isso via SNMP. Então você traz essas variáveis do rádio todas para o teu... Pode ser o seu SCADA, por exemplo, né? Se você quiser visualizar isso. Ele vai ficar mandando traps de SNMP para cada tipo de situação, para cada tipo de... Para cada uma dessas variáveis aí. Né? Aí você monitora tudo lá. Então, basicamente assim... A lista inteira de diagnósticos ela é extensa, porque o rádio faz um monitoramento interessante de frequência, potência de TX, se está dentro dos limites do rádio ou não, a refletida aí o RSSI, como eu comentei, né, qualidade de sinal,
temperatura de eletrônica, até tensão de alimentação do rádio, né? Isso é um monitoramento importante. Você fala, para repetidor, né? Repetidor, aquela estação que está num ponto que você, assim, a alimentação, a confiabilidade dela é excelente, né? Mas não é, só que não, né? Então você tem lá uma estação repetidora que está com uma confiabilidade de alimentação ruim. Então o monitoramento ele é importante também disso. Para você garantir que dentro da faixa de operação do rádio, de alimentação, tensão de alimentação, você vai estar sempre dentro daquela faixa para evitar que você perca aquela estação, né, repetidora, e deixe seus remotos cegos, né, por conta disso. Então, tudo isso que é monitorado, você consegue trazer. Alimenta 12, 24 ou só 24? A faixa dele é 10 a 30, uma faixa de instrumentação aí, basicamente, né, tradicional. Então, se eu tiver 12 volts, 12 bateria volts, lá solar, ele consegue... 12 a 24 normalmente é a faixa que trabalha aí. O 24 lá ele vai trabalhar dentro do painel de automação com a fonte. No mundo ideal, né? No mundo ideal. E o 12 ele vai trabalhar no meio do nada. É isso aí, basicamente é isso. É por aí, né, que ele vai. Aí. Exato. E vamos lá, vamos falar um pouquinho das novas tecnologias, né? Uma das diferenças do 5G é a gente alcançar distâncias maiores, também ter coberturas para aplicações agrícolas, aplicações no campo, ou seja, você ter área de cobertura maior. Isso tende efetivamente a diminuir a importância do rádio ou eles vão conviver em paralelo? Não, acho que eles vão coexistir, assim... Esse ponto do 5G é importante, até a gente falou muito em frequência, né? Conforme eu baixo minha frequência, eu aumento o meu alcance, mas isso não quer dizer que frequências baixas elas também não atingem longas distâncias. Frequências altas, perdão. Isso não quer dizer que frequências altas também não atingem longas distâncias. Atingem. Só que como você tem essa dificuldade, né? essa diminuição da questão do teu... Ele é menos permissivo em relação à distância, você precisa de mais equipamentos para poder cobrir aquela mesma região. Então é possível. Isso mexe aonde? Lá naquele ponto inicial que a gente falou que é o custo, né? Então, conforme você vai tendo que expandir tua rede, seja usando o exemplo do 5G, por exemplo, é possível... os mesmos 10 km que eu tenho com 900 MHz, consigo fazer com 5G? Consegue. Então, tudo isso depende da sua infraestrutura, né, da tua capacidade de expandir essa infraestrutura e de usar equipamentos e distribuir isso bem para você poder atingir essa distância. Como, assim, existe muitas aplicações caso a caso, de novo, né? Ainda bem, eu gosto disso, porque a gente tem trabalho, né? Não existe uma receita de bolo para implementação de estudo de radiofrequência, a gente tem sempre que estar verificando isso, estudando, etc. Assim, eles vão coexistir. Vão ter aplicações muito voltadas para a parte de utilização de frequências maiores, porque também cada usuário vai ter a sua necessidade de transmitir mais dados. Então, nem sempre eu vou precisar transmitir só dados de automação. Pegar lá uma remota de campo com seus instrumentos e transmitir isso. Pode ter aplicações onde eu tenha que transmitir, por exemplo, um feed de imagem, né, ao vivo. Está cada vez mais comum isso, né? Você incorporar a imagem junto com a automação, Sim. né? Então, até por conta dessa diferença das aplicações, da necessidade de banda ou de throughput que eu preciso no meu rádio para transmitir, é que eles vão continuar coexistindo, sem dúvida. Vão ter aplicações para cada um vai ter a sua fatia ali, com certeza, para continuar trabalhando. Com 900 MHz você consegue um throughput de até quanto aí? Ele chega até ideal. 512K. 512K. Isso. 512K, aí você consegue... No caso, né, falando do rádio, a gente consegue... setar até 4 velocidades, né? Pode ser 64, 128, 256 ou 512, que seria o máximo. Óbvio que, lembrando, né? Conforme a gente chega perto do máximo superior de velocidade, o mundo tem que ser cada vez mais ideal para isso acontecer, né? A atenuação ela atrapalha isso, mas é possível chegar até 512. No rádio UHF, por exemplo, isso cai bastante, né? Então, tem casos, por exemplo, essa aplicação dos ligadores, a gente tem casos de remotas transmitindo em 8K. Esses status. Você fala, 8K não é nada, né? A gente está falando de Ethernet ainda, 8K não é nada. 9.6K ele trabalhou muito a vida inteira. Eu trabalhei pelo menos muitos anos. Exato. 9.600 kbps. 9.600. Que dificuldade. Já trabalhei muito com isso. Ainda bem que a gente evoluiu, né? Mas tem. Por quê? Porque a banda é pequena, aí são os enlaces assim, são enlaces extremamente atenuados, religadores lá que estão em outro município, às vezes, né? Distâncias de 80 quilômetros. Então, o que acontece? O throughput ele cai, né? A tua banda ela cai, taxa de comunicação cai, que é justamente para você garantir a qualidade do pacote, porque isso que é importante, confiabilidade da informação. Então, para você garantir que o pacote ele chegue, não só chegue, mas chegue íntegro, né? Não chegue corrompido, etc. Ou seja, que você leia efetivamente o dado que você está aquisitando e possa devolver esses status, etc., você baixa a velocidade, garante ali que está dentro da tua latência, obviamente, permitida no processo, mas entrega o dado. Esse que é o objetivo, né? Então, assim, por conta justamente dessa diferença, essa flexibilidade muito grande de aplicações, acho que tem espaço para todas eles, não tenho dúvida. Tem sim.
quais são os maiores erros que as pessoas cometem normalmente quando vão desenvolver um projeto de rádio? Acho que assim, um clássico mesmo que acontece bastante. Compra tudo, instala tudo, aí não enxerga. Às vezes nem instala, porque existe... Pega, por exemplo, as informações de teoria de rádio, né? E aí ele entra numa... Depois eu posso até mostrar, tem uma tabela que eu mostro para todo mundo que vai fazer estudo de enlace, porque ela relaciona justamente isso. Fala assim, não, mas o que você vai transmitir? Eu falo, não, eu tenho meus dados lá que eu sei que eu vou transmitir, mas eu não sei exatamente o que vem lá. Vem muita coisa lá. Eu quero a maior velocidade possível, na maior distância possível. Dá para fazer? Dá. Tranquilamente. Esse não é parâmetro nenhum. Maior velocidade possível não é. Maior velocidade possível, maior distância possível. Porque assim, né, os enlaces estão aonde? Ah, não definiu ainda. Tá, tem distância média? Não. O que você vai transmitir? Ah, é muita coisa. Então, aí o que acontece? Você acaba caindo aonde? Vai transmitir muita coisa, tem que ser frequência alta. Longa distância, vários equipamentos para cobrir a mesma região. E aí o preço vai lá em cima. Então, às vezes, o projeto nem é implementado por conta desse erro, né? Que é você não definir nessa fase inicial a tua necessidade, a tua aplicação especificamente. Então, isso é muito importante, verificar a tua necessidade. Assim, pô, tem uma remota que está aquisitando dados lá de uma estação, por exemplo, de medição de vazão, alguma coisa, ou pressão, né? Fazendo um paralelo com instrumentação, que acontece bastante também. Essa remota tem poucos instrumentos, eu vou transmitir esses dados. Eu preciso ter 1 mega de banda, 512 que seja? Não preciso, entendeu? Um rádio, normalmente o HF, para transmitir dados nessa distância muito longa, aí tem uma estação a 30 km de distância, o exemplo da válvula, né, que você falou no começo lá. Dá para transmitir tranquilo em 60, né? Por exemplo, o rádio na canalização de 12.000 kHz, né, da frequência licenciada, trafega lá até 120K, tá mais suficiente, né, para automação. Então, foi o que eu falei, 9.600 BPS, quantas vezes quantos projetos, né? Já fiz assim? Então essa definição do começo, ela é um erro muito comum. Ela às vezes ou acontece, se for implementado, acontece acabando de implementar de forma errada, né? Porque aí fala assim, pô, mas aí tem que colocar tudo de ponto. Aí o preço lembrando, né? Porque a questão de equipamento, ele interfere tudo no cabeamento, torre, etc. E no HH, então é hora de engenharia para fazer essa instalação, equipe de montagem eletromecânica. Então, se ele implementa, ele chega à conclusão que a implementação foi ruim, né? Ou seja, ele acabou matando lá uma mosca com uma bala de canhão, ou nem sai do papel. Fala assim, não, nesse custo eu não quero. Né? E sendo que precisasse aquele custo, não precisava. Podia trabalhar aí com bem menos equipamentos, infraestrutura bem mais enxuta e fazer a mesma coisa. Né? Posso mostrar aí que é o mapinha que eu mais gosto. Mostra aí. A gente não falou das antenas, né? Prometeu e não falou, acho, das antenas, né? Mas a diferença, a antena que acho que ficou na tela aí, né? É a diferença da YAG e da Omni, né? Acho que o pessoal deve ter conseguido ver. Eu tenho... Deixa eu só colocar aqui o mapinha que eu mais gosto da teoria. É esse aqui, ó. Opa. Esse aqui. Isso aqui é clássico erro. Pera aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou aí. Porque eu tô sem a tela, pode continuar aí. Eu posso desconectar aqui e te mostrar. Pode continuar. Que é esse mapinha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho 2 exemplos, por exemplo, de frequências, né? Ah, massa. Já vi, pode continuar. Já viu já, né? Já sabe o que é. Então... Quando o pessoal começa com muita indefinição sobre a aplicação, eu falo assim, ó, onde que esse teu erro vai te levar? Vai te levar nisso aqui. Então, para uma mesma área, você vê a diferença, só trabalhando com frequência, você vê o quanto você consegue otimizar teu custo. Mexendo no famoso CAPEX lá. Entendeu? 3 equipamentos de 400 MHz contra 19 em 2.4 para essa região aqui. Né? E cada um desses 19 pontos é toda aquela infraestrutura que a gente conhece. Né? Então, se chegar a alimentação, chegar isso, aquilo. Exatamente. Dá para fazer? Maior quantidade de dados na maior distância possível? Dá. Dá para fazer. Precisa, acho que é a pergunta, né? Então, nem sempre precisa. E por experiência, assim, a maioria das aplicações não precisa. Não precisa realmente. Deixa eu perguntar uma coisa. E a questão dos rádios hoje em dia, que já tem alguma frequência homologada aberta, etc., a 10 GB, né? Isso está se tornando uma realidade? Ainda está uma mosca branca aí no mercado? Como é que está isso? Ainda está, porque assim, isso depende muito que os fabricantes acompanhem também, obviamente. Né? Então, conforme as frequências elas vão aparecendo, né, a gente vai homologando novas frequências, aparecendo novas tecnologias de frequências maiores, principalmente na banda, dentro da tecnologia RF de radiofrequência, precisa que a Anatel também, obviamente, homologue essas frequências, abra essas frequências para uso e os fabricantes acompanhem. E aí fica aquela briga, né? O usuário quer aquilo, porque se ele não quiser, eu não vou desenvolver produto. Né? Eu vou desenvolver se eu tiver um ganho naquilo. Então, está caminhando. Diferente, por exemplo, do 5G. Né? Isso aí não, já está mais maduro, vamos dizer assim. Aconteceu recentemente, né, um caso, por exemplo, da frequência 250 MHz, que era que, assim, do espectro celular,
que era uma promessa muito grande a gente poder transmitir dados interessantes em termos de quantidade, em distâncias interessantes também por conta da frequência baixa. Então foi homologado, alguns fabricantes foram atrás dessa tecnologia, etc. Alguns usuários, inclusive, viram vantagem, só que o projeto começa a derrapar, né? Você precisa de outorga daquelas frequências, isso precisa avançar dentro da Anatel, né? A gente participou no mês de abril da UTCAL no Rio de Janeiro, que é a feira da América Latina de telecomunicações, e aí... Como a Anatel ela tirou algumas frequências que já estavam, eu não lembro exatamente se elas estavam homologadas já, e aí elas foram tiradas, etc. Alguns usuários falam, pô, acabei de adquirir, né, e já tirou, etc. Então, isso é um pouco moroso. Então, caminha, assim, tem que caminhar tanto a agência reguladora, quanto os usuários e os fabricantes meio que juntos ali para que isso tenha um resultado bom, né? Tem que estar bem alinhado ali. Essas feiras saem para isso, mas de vez em quando saem uns arranca-rabo, assim, né? Esse aí foi um, o pessoal começou a reclamar bastante. Uhum. Porque o cara acabou de adquirir, né? Isso aí já cortou, já né? Cortou. Pô, nem cheguei a usar, né? Aí o fabricante previu equipamento, né? Colocou no desenvolvimento, mostrou aquele famoso retorno de investimento, né? E aí não veio. Então, assim, por isso que demora um pouquinho, né? Acaba demorando mesmo. E por que você foi pra essa área aí, Rafael? Como é que você chegou lá? Cara, foi curioso. Eu caí sem querer, na verdade, né? Mais ou menos sem querer. O que aconteceu foi o seguinte, a minha área especificamente é instrumentação. Eu acabei indo para dentro da Schneider numa aquisição que a Schneider fez, né? A Schneider adquiriu há 11 anos atrás, em meados de 2013, 2014, 11, 12 anos mais ou menos, a Invensys, que era um grupo de automação muito grande, né? E aí todas as empresas que faziam parte desse grupo acabaram indo para dentro da Schneider, e a empresa que eu fazia parte, que era a Foxboro, foi também. E aí a Schneider é uma empresa que assim, adquiriu muitas outras empresas. Bastante. Só um pouquinho só. Nos últimos 10 anos aí, acho que... A ponto da gente olhar o logo da Schneider e algumas coisas, a gente fala, não tinha ideia que fazia isso aí, né? Mas agora faz. Mas enfim. E aí, um pouco antes disso, a Schneider tinha adquirido também a Trio. A Trio era uma empresa, se chamava Trio Datacom, empresa de telecomunicações focada em radiofrequência. E em determinado momento, depois da aquisição a gente já trabalhando dentro da Schneider há algum tempo, ela acabou colocando a parte de telemetria junto com instrumentação, na mesma camada ali, né, de unidade de negócio, que chama de BU, né? Porque ela entendia que devices de campo, né, ou a parte de equipamentos que ficam em campo, deveriam estar juntos, trabalhando juntos. Eu concordo em parte, sim. É mais fácil de entender, né? Aquela camada de aquisição de dados para depois transmitir e subir para uma camada superior de supervisão, controle, etc., né? Aquela camada da base ali da pirâmide, isso tinha que estar junto. E aí, como eu era o consultor técnico, a parte de instrumentação, telemetria veio para o nosso portfólio também. E aí, do dia para a noite, basicamente, a gente virou telecom também. Né? Mas tem uma sinergia interessante, sem dúvida. Então você abraça aí desde a instrumentação de campo lá, todos aqueles transmissores sem fio também, porque tem. Né, toda a linha lá de... Sim, tem instrumentação cabeada, né, tradicional, o velho e bom 4A20, né? E aí tem a parte do wireless HART também que existe no portfólio. Isso tudo está englobado, né? Tá incorporado dentro da parte de instrumentação. E agora com telemetria, que tem os rádios, né? A camada de transmissão de dados de campo, que é a parte dos rádios, e as remotas de campo também. Toda aquela linha do SCADA-PAC também veio para o nosso escopo. Então hoje eu cuido... Minha função, em resumo, é cuidar tecnicamente desse portfólio Brasil, para a parte de instrumentação, telemetria incluindo rádios Trio e o SCADA-PAC também. Em termos de formação, o que ele tem que estudar aí para chegar na função aí do Rafael? É tanta coisa que... Né? Não, a minha formação original, por exemplo, assim, eu me formei em engenharia química, né? Eu sempre trabalhei com a parte de instrumentação e processo, desde a época que eu era desenhista, projetista ainda, nas empresas de engenharia, etc. Né? Então, e aí eu fui muito influenciado por isso, né? Trabalhei dentro da Petrobras um bom tempo também, da Replan, com instrumentação. E então, assim, a minha formação foi muito voltada para processo e instrumentação. Hoje, onde eu vejo assim, empresas, por exemplo, que têm departamentos ou setores focados nessa tecnologia de radiofrequência, telemetria com tecnologia de transmissão sem fio, etc., tem muitas pessoas de telecomunicações mesmo. Engenheiros de telecomunicações, engenheiros eletricistas, de automação também. Então, essas formações técnicas voltadas para automação elétrica e telecomunicações são normalmente as que se dão melhor assim, né? São as que normalmente acabam mexendo com esse tipo de tecnologia, né? A transição não foi tão difícil porque
Basicamente, eu tive que assim, quebrar alguns paradigmas dentro da empresa, né? Fala assim, rádio não é aquilo que você mexe no carro lá para escutar música ou conectar o Spotify, né? Naquele equipamentozinho lá do, né? A gente tá falando de outro tipo de rádio, né? Tirar dessa dificuldade da frente, aí o negócio foi orgânico, assim, né? Foi mais fácil de entender. Pra gente estar na automação é mais fácil, né? Mais tranquilo. Você deve ter pego aquele CDzinho, aquele CD que... Como é que é? Não sei quantos anos você tem não, mas... 38. Eu peguei... não, talvez você não tenha pego, não. Mudando um pouquinho de assunto, né? Mas eu peguei aquele CDzinho que botava no rádio, era uma fita cassete. Aí pegava o conector P2 do Discman, só que era um CD-Man, né? Ah, sim. Sim, né? Aí aqueles portátil, um anti-choque que você botava no carro, aí saiu um conector P2 e ia pra fita cassete no rádio no carro. E aí aquele anti-choque, poxa, era maravilhoso, porque o CD não pulava. Isso. Não peguei. Não tem vergonha, não, eu peguei. Na época ainda que o Discman você não podia andar na rua. Cada passo a música pulava, né? A música ficava saltando, né? Cada passo você dava na rua, a música pulava. Você tinha que parar no mesmo lugar pra ouvir música. O pessoal hoje que tem o Spotify não tem ideia, né? Do que era. Essa geração Spotify que escolhe qualquer música. Você tem que dar play na música, ficar parado, ouvir, né? Enquanto você tá ouvindo música, tem que ficar parado. Aí depois não, veio o anti-choque. O anti-choque já foi uma revolução, porque eu podia correr, né? Com aquele negócio que parecia, sim. Né, uma calota de carro pendurada na cintura aqui, né? Era por aí mesmo. Era, né? Muito bom, peguei. O que tá vindo de novidade por aí? O que o roadmap tá mostrando aí para os próximos anos aí de tecnologia? Acho que uma tecnologia interessante, que mescla hardware também, não só essa parte das frequências em si, né? Falando de telemetria, que é o nosso foco aqui hoje, são esses equipamentos híbridos da parte de comunicação celular e rádio. Começou um pouco tímido, depois eu vi que assim, muitos clientes começaram a fazer solicitações com relação a esse equipamento por N motivos. Ou por ele poder ter a flexibilidade de utilizar o equipamento dependendo da aplicação que ele tem. Porque imagina o seguinte, né? Principalmente um cliente muito importante para nós, que é a empresa de distribuição elétrica, distribuição de energia, utilities, eles têm justamente esse problema assim, nem toda área usa 3G, nem toda área usa radiofrequência e nem toda área usa satélite. Ou seja, o cara tem que ter as 3 tecnologias separadas para ele poder aplicar onde elas performam melhor. Então, se ele pudesse ter isso no equipamento só, pelo menos celular e radiofrequência, para ele seria um ganho muito grande, né? Então, assim, falando de roadmap, hoje, onde a gente tem uma demanda muito grande e existe já um projeto dentro de desenvolvimento de produto, etc., né, para cobrir esse gap de portfólio e de mercado, nessa tecnologia híbrida aí, onde você tem no mesmo equipamento. É como se fosse esse equipamento de radiofrequência, mas imagina que você tem a opção de utilizar a própria radiofrequência ou conectar o teu chip lá, plugar o teu chip de operador de celular, e aí onde, eu tenho uma área urbana onde a minha cobertura é boa, eu uso 3G. Partiu para uma região onde eu não tenho cobertura celular, uso rádio. Só que você cadastra um equipamento só, né? Você tem um equipamento só cadastrado, uma compra só. Spare part é um só. Spare é um só. Então, a gente tem visto, principalmente nesse segmento que precisa que coexistam várias tecnologias diferentes, né, por conta de cobertura, tem crescido bastante essas solicitações para nós. Deu para ver nos últimos 2 anos, pelo menos. Aí. Foi. Show. E o que é um assunto que a gente não tocou aqui? O que seria importante aí que eu esqueci de comentar, de perguntar aí? O que você lembrou aí que tem? Não, da parte de radiofrequência, assim, a gente varreu bastante coisa, né? Eu acho que um recado muito importante de ficar pro pessoal, principalmente que trabalha ou quer trabalhar ou pensa em trabalhar nessa área, a especificação inicial, ou seja, os cuidados que você tem que ter com as suas variáveis da parte de campo e aquelas que são inerentes ao rádio, cuidado com a tua potência, com a tua sensibilidade, né, do equipamento em si, isso tem que estar... Parece uma perfumaria, mas não é. Isso mexe diretamente na performance do teu sistema, porque tem coisas que elas não estão, vamos dizer assim, não são intuitivas. Não são aquela coisa que você bate o olho e fala, não, isso faz sentido. Não, você bate o olho faz sentido o contrário, né? Um caso muito interessante quando a gente parte para um rádio de frequência, por exemplo, homologada, que a potência dele é muito maior, frequência licenciada, perdão, onde a potência dele é muito maior com a rádio frequência livre, por exemplo, a gente está falando de uma potência 10 vezes maior, né, uma potência de 10 watts, o pessoal fala assim, eu tenho, o meu rádio é muito potente, isso é bom, mas eu tenho aplicações por conta da frequência ser baixa, muito distribuídas, pontos muito distantes. Então eu vou botar a potência máxima em todo mundo e deixa o bicho pegar. Isso não é verdade. O rádio tem uma faixa de sensibilidade que tem que ser respeitada e dentro dessa faixa a sensibilidade é tão importante que assim, a saturação do seu sinal, ou seja, o excesso de potência dentro de um rádio, ele é tão prejudicial para o enlace quanto a atenuação.
Isso o pessoal às vezes não consegue visualizar, mas isso é muito importante. Então, onde você... Tanto que nas apresentações teóricas de rádio, eu costumo fazer um paralelo com a comunicação humana, né? Então, nós estamos conversando aqui, a gente tem essa distância, essa atenuação que nós temos entre os dois, com essas interferências, etc. Eu estou falando num tom de voz, numa potência que é suficiente para você me escutar. Se eu preciso falar para várias pessoas no auditório, ou dentro dessa mesma sala, por exemplo, falar com alguém que esteja fora da mesa, etc., eu vou ter que começar a gritar ou falar muito mais alto para essa pessoa me ouvir, mas eu posso estar prejudicando você, incomodando o teu ouvido que está mais próximo de mim. No rádio acontece a mesma coisa. Então esse acerto da questão da potência versus sensibilidade, ela não só é importante no ponto de vista do ajuste em si, né, da performance do enlace, quanto ela pode matar a tua comunicação, de fato. E isso nem sempre, isso é um pouco negligenciado assim. Potência no máximo de todo mundo, ou a potência está no máximo e mesmo assim está esquisito. Comum, né? Sensibilidade no máximo também, e aí entra naquele, desculpa usar o termo, o fator de cagaça que a gente comentou lá, né? O rádio tem um limite de sensibilidade. Se você trabalhar muito próximo daquilo, chega um ponto em que qualquer distúrbio na tua rede, no teu enlace, ele vai fazer cair tua comunicação. Então, por exemplo, imagina que o rádio está funcionando ali no limite da performance e sensibilidade. Beleza, num dia bom, tá funcionando. Choveu, pum, caiu o enlace. Por quê? Porque ele está trabalhando naquele limite, né? Ou seja, qualquer distúrbio de atenuação que faça ele extrapolar o limite do rádio, ele vai perder o link, né? Então, esse ajuste ele é muito importante. Acho que isso, tanto que, de novo, né, na parte de teoria de rádio, eu costumo frisar bastante essa relação entre potência, sensibilidade e atenuação, para que o pessoal que vai trabalhar principalmente com essa parte de estudo de enlace, ou vai especificar um dia um enlace de radiofrequência, né, uma aplicação de radiofrequência, ele leva em consideração essas 3 variáveis, saiba interpretá-las, porque elas são variáveis que o rádio não só manipula, não só monitora, como manipula também, você consegue manipular a potência e a sensibilidade, e no dia a dia de manutenção ajuda muito. Às vezes o cara fala assim, o enlace não está muito atenuado. Será que é só antena? Troca a antena por uma de ganho maior. Não, às vezes o ajuste no próprio rádio ele te atende ali, né? Uma mudançazinha na potência, um ajuste de sensibilidade do equipamento, né? Pode chegar ao ponto de ter que trocar hardware também, né? A gente tem as atenuações, os ganhos, né, de antenas diferentes para determinadas aplicações. Mas, assim, são coisas que se você tiver o controle, o entendimento, né, de como que aquilo funciona no dia a dia, vai te ajudar não só na especificação, mas no teu dia a dia do estudo de enlace, né, da performance ali, do dia a dia da operação do sistema de radiofrequência, vai te ajudar a solucionar uns problemas e uns perrengues de campo que a gente passa que, assim, ajuda, vou te falar, ajuda bastante, né, ter esse feeling, né, conhecer, falar assim, está muito atenuado. O que pode ser, né? Se você tiver uma boa ideia do que é essa relação entre atenuação, potência e sensibilidade, você pode saber ir direto no ponto ali, mexer nas variáveis de rádio que vão te corrigir um problema e fazer ganhar tempo, né? Na prática é isso. Porque, de novo, o sistema escada, a gente está falando, toda vez que você precisa fazer uma intervenção, normalmente as intervenções não são eu saio da minha sala, caminho até onde está o ponto. Não. Eu pego um carro, pego uma caminhonete, uma traçada aí, vou para um lugar que, né, só veículo 4x4 acessa, e aí vai, né? Então, tudo que você puder facilitar, obviamente, é bem-vindo, né? Lembrei de uma outra pergunta aqui pra gente finalizar, porque senão vou me lembrar de várias. Aí vai embora, né? Vai embora. O que me leva a comprar um rádio desse aqui industrial? O que tem de características? Do que eu não vou encontrar naquele que o cara vai lá no Mercado Livre de encontrar um rádio de baixo custo? Por que eu vou adquirir um trio e não aquele rádio lá no Mercado Livre que custa baixo custo, né? Custa menos de R$1.000. Ou R$1.000 por aí. Dependendo do modelo, mais até. Isso, mas por que até tem mais baixo também. Exato. Não, isso é óbvio. Tem, assim, o famoso é raro, mas acontece com frequência, né? A gente normalmente se debate com essas aplicações, assim, dependendo do caso, né? E dos clientes. E onde a gente foca muito é na questão não só da robustez de produto efetivamente, né? Ou seja, na tua confiabilidade, está falando de equipamento, por exemplo, que tem 3 anos de garantia de fábrica, né? Mas também na confiabilidade da informação. Então, quando você começa a dar uma olhada no equipamento, todas as proteções que ele tem dentro do algoritmo dele, etc., para você mitigar problemas de pacote, aquele token de confirmação, toda a informação que sai do rádio recebe um token de volta confirmando a integridade do pacote. Se esse pacote não chegar íntegro, existe um retry para retransmitir a informação, e isso é configurável pelo usuário. Se eu quero retransmitir aquela informação de quanto em quanto tempo, ou se eu quero dropar o pacote para não usar a banda de rede. A própria preocupação com a cibersegurança também, né? Ou seja, tudo aquilo que trafega no RF e também nas outras pontas, né? Quando você sai da parte do RF, cai dentro do rádio e vai para o Ethernet, né? Toda essa preocupação com a segurança dessas informações, obviamente que isso mostra assim, a diferença de aplicação que a gente está falando quando compara esses produtos mesmo, né? Eu quero transmitir o meu dado lá, sossegado, eu quero que saia de uma ponta e chegue na outra. Muitas vezes nem isso você consegue garantir, né? Então, assim,
trabalhar com rádio cuja potência ela é nominal, ela não é de pico, né? Ou seja, fechada a frequência, os 10 watts que a gente estava comentando do rádio de frequência licenciada, ele é uma potência nominal, ele não é uma potência de pico. Isso tem um lado bom e um lado ruim também. O lado bom é que você garante aquela potência durante a operação do rádio. O lado ruim é que quem gosta de fazer aquele exemplo de trabalhar sempre na potência máxima vai esquentar um painel lá à toa, né? Mas gastar energia. Gastar energia, exato. Prejudicar, às vezes, um equipamento está próximo ali, alguma coisa, né? Mas enfim. Então, essa preocupação com a robustez, a preocupação com a integridade do pacote de dados, né? Uma série de artifícios de monitoramentos feitos para que o pacote saia de um lugar, chegue no outro, e quando chegue seja confirmado que ele chegou, e se não confirmou ou não chegou, ele retransmite isso, né? Fora a parte de segurança, etc., acho que é um diferencial interessante. Fora, assim, a gente está falando de um equipamento que tem um tempo muito grande também de mercado, né? O Rádio J em si, ele é um rádio de meados de 2012, mais ou menos, o projeto inicial. Ele passou por algumas atualizações, firmware, obviamente, né? Sempre sai alguma atualização aí com relação à segurança, etc. Mas é um rádio bem estabelecido. A rede de assistência técnica também é importante. Parceiros. Isso é uma coisa que você só pensa quando você precisa, mas assim, uma vez que o parceiro ele instalou o equipamento e foi embora, faz muita diferença, eu acho, aquele suporte que você precisa para que ele volte, continue apoiando você durante a operação do equipamento, com conhecimento dessa parte teórica, né, que a gente falou bastante, para ajudar você no dia a dia de operação também. Então, toda essa rede de assistência técnica que existe, dos parceiros homologados para trabalhar com telemetria, que a gente chama são os PAEs, né, que são os experts técnicos para te ajudar desde a fase do estudo de enlace até a hora que o teu enlace está funcionando. Isso tudo junto com essa parte da preocupação que comentei, né, com qualidade de hardware, do pacote de segurança, acho que é um diferencial muito bom para a linha Trio como um todo. Tá. Show de bola. Beleza. Acho que foi muito bom, Rafael. Legal. Acho que bateu o papo, foi bem legal. Eu vou te pedir para você assinar aqui a rolha. A gente tá guardando ali no canto ali. Não, beleza. A gente vai guardando as rolhas, vermelho ou preto, se quiser escolher aqui. E aí você coloca a sua assinatura. Aí, e assina, coloca a data de hoje, dia 5. Beleza. Vou colocar o nome aqui. E dá um autógrafo pra gente aí. Mas foi muito bom o papo, viu? Foi um prazer. Aprendi bastante hoje aqui. Acho que foi um papo bastante interessante. Talvez tenha demandado um pouco pro lado muito técnico em alguns momentos, em outros talvez não. Dá uma escapulida, né? Mas não tem jeito. Dá uma escapulida, exatamente. Mas eu acho que deu pra tirar bastante dúvida de muita gente aí que trabalha com automação, que vai iniciar, né, algum projeto com rádio, essas coisas assim. Eu acho que foi bem legal. É que é um assunto extenso, né? É difícil fazer encaixar aqui, né? Porque se a gente pudesse conversar 10 horas aqui, acho que a gente ia embora. Né? Nesse aqui, né? Deixa eu só mostrar pra turma. Vou mostrar pra turma aqui. Beleza. Ó. Aqui. Tá assinado. Tá assinado, né? Mostrar pra galera aqui. E o vinho. Faltou fazer esse vinho californiano. O que você achou dele aí? É muito bom. Eu não... Woodbridge. Cadê? De 1900... Não, aqui não é o ano dele. O californiano Zinfandel. Muito bom. O que você achou do vinho aí? Recomenda? Recomendo. Muito bom. Boa. Ele é bom Boa mesmo. escolha. Eu gostei também. Ele não é tão encorpado, né? Não, ele é bem tranquilo. Sim, pra gente estar consumindo aqui, batendo um papo. Eu acho que ele é bem adequado para bem adequado para aplicação, né? Ele caiu bem na... Ele não tá nem muito saturado, nem muito atenuado. Ele tá Exato. No ponto ali, Tá muito bom. Eu acho que foi show de bola. Beleza. Joia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo tempo aí. Valeu. Pessoal, se você ficou até aqui, deixa esse like aí, compartilha esse vídeo, comenta. Pode montar uns comentários aí que eu vou mandar para Rafael depois para ele responder aí no... Vou mandar. Pode mandar. E aí, segue a gente lá no Instagram mais uma vez. Se você tiver um projeto que quer apresentar aqui no podcast, entre em contato com a gente, entra em contato pelo e-mail, pelo Instagram e vem apresentar esse projeto pra gente aqui que a gente vai distribuir para vocês aí, a gente bater um papo, apresentar essa solução. Joia, gente, obrigado, valeu, tchau, tchau.